E a água serve pra quê? Pra gente tomar banho, pra gente beber, pra gente viver. Pra gente viver. Sem água não tem vida. De onde vem a água? A água vem da enchente. Da E vai enchente? pra represa. Aí da onde vem a água? Do rio. Mas passa por algumas coisas, né? Pelo um negócio que limpa a água e deixa pra gente beber, tomar banho, deixa limpinha. Então a água vem dos rios represados, das represas, ou melhor, das estações de tratamento. Ok. Mas antes de chegar nos rios, de onde ela vem? Da chuva. E de onde vem a chuva? O sol esquenta a terra e as nuvens são formadas pela transpiração da terra, das árvores, da evaporação das águas do mar, dos rios e lagos. Água, né? Qualquer movimento mais forte que nós fazemos, nós queremos água. Não é só o homem que vive da água, mas todo ser vivente necessita profundamente da água. Na realidade, nós somos responsáveis pelo quê? Pela quantidade de água, tá? As represas do sistema do Alto Tietê, elas foram planejadas na década de 60 para evitar enchentes na região metropolitana de São Paulo. Por exemplo, essa represa aqui de Itaiaçupeba, ela é a última represa do sistema. É aqui dela que a Sabesp capta 10 metros cúbicos de água por segundo, trata e manda para São Paulo. Atende a região leste de São Paulo, uma parte da região leste. E aí tem todo aquele complexo, você tira a água lá em cima, no Paraitinga, joga no Tietê, tira a água de Ponte Nova, joga no Tietê. Essa água desce até pelo rio Tietê, até a divisa de Mogi das Cruzes com Biritiba. Aí lá nós retiramos através de uma elevatória, subimos essa água, 40 metros de altura, e através de canalização e túneis, a gente joga ela para a represa do rio Biritiba, num dique que nós fizemos lá na represa do rio Biritiba. Desse dique, ela vem para a represa do rio Jundiaí, tá? Através de túneis e canais. E depois da represa do Jundiaí para cá de novo, ela vem através de túneis e canais. O único lugar que nós usamos energia elétrica em todo esse sistema é só na estação elevatória, tá? O resto vem tudo por gravidade. O custo é quase zero. Aqui vira todos os dias nós coletamos água da represa, né? Não só a água que está sendo tratada, mas coletamos água da represa e é feita uma análise para verificar se estamos tendo problema com algas, se não estamos tendo problema com alga, se tem alguém jogando algum produto químico na represa, né? ou algum pesticida de lavoura, qualquer coisa. Então todos os dias é feita uma análise química dessas águas. Então nós garantimos a qualidade da água. O agricultor joga produtos químicos na água, por exemplo, nitrogênio, fosfato. Tudo isso cria
um aumento de algas cianofícias. Tá? Então, esse acúmulo de algas cianofícias nos encarece o tratamento da água. Tá? Porque tendo algas, a gente tem que colocar mais produto na água para combater essa alga. Não só para matar essa alga, como para tirar o gosto. Tá? Porque às vezes a água está com gosto, mas por que essa água está com gosto? Por causa de algas cianofícias, que o produtor, em vez de usar uma quantidade X de adubo, de insumo, usa uma quantidade maior, desnecessária. Quando eu trabalhei em São Paulo, no Tietê, quando eu estava trabalhando na construção da barragem móvel, nós tirávamos centenas de caminhões de lixo todos os dias. Tá? De PET, sofá, geladeira, televisão e outras coisinhas mais que vinham boiando no rio. Tá? Eram centenas de caminhões, todos os dias. Então, infelizmente, a nossa população ainda não está conscientizada de que a água é um bem finito. Tá faltando água, aqui a gente vê brotando, né? Aqui vai para uma tubulação que vai desembocar no Tietê, perdeu-se a água. Aí nós estamos precisando de água hoje, não estamos? Olha, receber aquela chuva que nós recebemos ontem. Né? Que essa água não fosse ser utilizada para as primeiras emergências, mas seguindo de limpezas urbanas, essa água seria um presente de Deus, né? Para cada R$1 que o governo, tanto faz estadual, municipal ou federal, investir no saneamento, ele vai estar economizando de 5 a 10 na medicina preventiva. Tá? Eu estou falando preventiva, não estou falando nem na curativa. Tá? O governo economizaria em muito. Porque, olha, eu acho que 70%, eu não sou médico, mas eu acho que 70% das doenças é de veiculação hídrica. Tá? Então, a quantidade de problemas que você tem por falta de saneamento básico é muito grande. E a maioria dos nossos governantes, dos alcaides de plantão, nas prefeituras, ninguém quer fazer saneamento básico. Por quê? Porque estão enterrando o tubo. A população vê hoje, mas esquece amanhã. A verba arrecadada com a cobrança de água, se bem usada, tá, ela pode resolver todos esses problemas de saneamento. Tá? Ela pode resolver tudo isso e muito mais. Mas precisa ter alguém que queira usar. Você investe primeiro na obra, faz a obra, e depois usa 15%, 20%, 10% do valor dessa obra para fazer educação ambiental.
para que aquela população do entorno onde aquela obra foi feita saiba para que foi feita aquela obra e como utilizar aquela obra no seu benefício. Tá? Não adianta nada eu colocar um interceptor de esgoto e você não ligar a sua rede no interceptor. Não serve para nada. Está lá aquele elefante branco. Haja visto a estação de tratamento de esgoto de Suzano, que está pronta há quase 30 anos e coleta quanto? Trata quanto? 47%? 57%? Né? Os interceptores dela estão parados lá na divisa de Mogi, lá em Mogi, na beira do Rio Negro. Por que Mogi até hoje não ligou seus esgotos lá? Porque o Estado vai cobrar da prefeitura para tratar esse esgoto? Eu acho justo. Mas até que ponto isso é justo com a população que não tem o seu esgoto removido e tratado? Não temos um rio de qualidade. Devido a todas as outras cidades reclamarem, o estado de São Paulo, aí o prefeito decidiu tratar o esgoto de Guarulhos. Tem uma estação de tratamento de esgoto que foi inaugurada, em Guarulhos. O seu esgoto sai daqui e vai para onde? Fossa. Para fossa. A gente está tentando, eu e meu marido, né, pessoalmente, não temos muito conhecimento de como fazer. Então nós colocamos uma horta no nosso quintal e como aqui a água é dia sim, dia não, dia sim tem água, dia não tem, a planta não recebe água todos os dias e nisso as plantas podem morrer. Então o que nós fizemos? Em vez da gente pegar a água e jogar fora, a água da pia, do banheiro, em vez da água jogar fora, a gente fez um sistema de irrigação que vai para vários pontos das hortas do quintal. Então a gente consegue manter úmido todos os dias, apesar de não ter água, todos os dias. E a fossa a gente está querendo fazer da mesma maneira, em vez de simplesmente pegar a fossa da nossa casa e mandar a água do esgoto da nossa casa e mandar para a fossa, ou mandar pro esgoto para ajudar a poluir mais o rio Tietê, a gente está querendo colocar uma fossa orgânica, não é orgânica o nome. Não é fossa seca, é uma fossa que ela é tratada naturalmente. Então nós somos num assentamento do movimento dos Sem Terras e o meu marido, ele viu lá como tratar a fossa. Então são 4 buracos, né? 4 que eles fazem no chão, 4 buracos de fossa. O primeiro só fica a parte sólida. A parte líquida, ela vai para o segundo, já sendo tratada, que vai para o terceiro. E o último, ele já sai limpo a ponto de poder regar as plantas. Entendeu? Então é isso que a gente quer colocar aqui no nosso quintal. Né? Então eu tô aprendendo a fazer detergente com óleo, vela com óleo, sabão com óleo de cozinha, para não jogar mais óleo na pia, para não poluir nem as minhas plantas e nem o rio. E 1 litro de óleo me estraga 15 milhões de litros de água. É muita água para estragar. Não precisa de muito óleo para estragar uma represa toda, não. Por isso que as represas são consideradas de segurança nacional. Se Guarulhos tiver 10 estações de tratamento, Cabuçu tem uma. Se Guarulhos tiver só uma estação de tratamento, tem que ser no Cabuçu. Então hoje Guarulhos tem um propósito de alcançar aí 7 estações de tratamento, né, desse reuso de água. Então isso é o que vai dar uma qualidade, né, realmente para esse rio que nós estamos aqui hoje bem discutindo junto a ele, né? Então todo esse processo de descaso, né, seja ele de pessoa física ou pessoa jurídica, é um processo que a gente, quanto ambientalista, tem que ter essa consciência também de educação, né? Então, assim,
Quem primeiro deve ser tocado, a comunidade. Quem segundo deve reagir junto, né? O governo local, né? Por essa ação da comunidade, né? Sim, então aqui é o final da Tietê, que era a rua Tietê, né? Então tinha acho que mais de 100 mangueiras, uma em cima da outra, que ela jorrava água. Era um desperdício de água. É tanto que a Sabesp fala, o poder público fala, não vamos desperdiçar água. E eles mesmos são os próprios que desperdiçavam. É tanto que os moradores não aguentaram a situação. Chegava às 10 horas da noite, meia-noite, tinha que tomar banho, os carros passavam e soltavam as mangueiras. Então tinha que sair as pessoas, os pais de família, que chegavam cansados, de toalha, para conseguir arrumar as mangueiras, para poder voltar a tomar banho, para conseguir ter água à noite, para o outro dia as mães fazer comida, lavar louça, dar banho nas crianças, senão não tinha água. E tirando quando tinha enchente, né? Quer dizer, a água contaminava a água da enchente com a água de beber. Né? Quer dizer, de 100 metros temos asfalto, temos água encanada, né? Tem a Sabesp, e de 100 metros para cá não tinha, quer dizer, o esquecimento. Né? Quer dizer, quem mora aqui não precisa viver, honestamente, né? Porque você tem que ter direito para todos, mas nós sabemos que isso não é verdade, fica só na teoria, porque na prática a gente não vê isso no nosso dia a dia, né? E é tanto que o ano passado os moradores se reuniram, aí fizeram uma vaquinha, como diz o ditado popular, né? E compraram os canos grossos, e eles mesmo fizeram encanação por baixo da terra. Ou eles faziam isso, como a Sabesp falou várias vezes, ou eles iam ficar sem água. Como que podia ficar sem água? Então a nossa luta é, nós mesmos moradores vamos se reunir junto com a Luana. Vocês estão juntando dinheiro para Juntando furar. dinheiro, porque os canos que nós queremos colocar, eles são caros, são R$120 cada cano. Largar de vez o medo, largar de vez a fé, largar de vez o medo em águas oleosas. Podemos dizer que na área urbana da cidade de São Paulo, 90% do seu solo é impermeável. Diz a reportagem ontem, disse que choveu 60 milímetros. E justamente foi tudo na Zona Leste. Por mais que tenha chovido 1h15, 1h20 minutos, que eu marquei no relógio, que quando a água veio, ela veio realmente, olha, ela veio para derrubar o que estava na frente. Ela veio para derrubar o que estava na frente. Não teve ponte, não teve, sabe, canalização do córrego que suportasse. Quando a chuva cai, se o solo estiver coberto de vegetação, a água pode penetrar na terra e alcançar o lençol freático. Mas se a chuva cair e o solo estiver coberto de asfalto, cimento, ela não vai penetrar na terra, vai correr direto para o rio. A gente fala em gestão de recursos hídricos que a água só respeita uma lei, que é a lei da gravidade, né? Ela vai do ponto mais alto para o ponto mais baixo. A alteração do uso e ocupação do solo nessa região inteira significa, na prática, que a gente vai ter a diminuição da área vegetada, a ampliação da área impermeabilizada. A ampliação da área impermeabilizada significa que a gente vai ter a drenagem superficial acontecendo de maneira muito mais intensa do que aquela drenagem que permeia, né, que é captada pela vegetação. E a gente está numa região de planície do Rio Tietê aqui, né? A gente está na bacia do Alto Tietê. Toda essa água ela é drenada, no final das contas, para o Rio Tietê. Bem na bacia aqui do Tietê, né? No comecinho dela, né? É como se fosse tudo que cai daquele ponto ali da serra para cá, a chuva daquele ponto da serra para cá vai escoado pro Tietê. Desse lado também, desculpa. Desse lado também, tudo que cai do alto da serra para cá vai escoar no Tietê. O Tietê vai drenar, então, essa bacia, né? Aí a gente tem toda essa lógica aí, né? A gente tem uma bacia hidrográfica dentro de área de proteção aos mananciais. Bom falar que a área de proteção aos mananciais é uma lei, é definida por uma lei estadual.
O Rodoanel é um empreendimento também, né, do nível metropolitano, nível estadual, então ele tem impactos por todos os municípios aqui da região metropolitana. E a gente tem um conflito interno aí dentro do próprio governo, né, porque existem políticas contraditórias. Uma política que se preza a preservar as questões ambientais, especificamente as questões das águas. Em contrapartida, a gente vem com uma obra, uma intervenção exatamente em cima dessa área, fazendo evidenciando esse conflito, né? E aí a gente precisa parar para se perguntar o que está sendo privilegiado, né? Para quem que está sendo pensado essa obra? Quem que são os beneficiários e os prejudicados? Eu tenho pressa, vontade de ir embora. Chegar em casa agora, ninguém vai me segurar. Eu tenho pressa, ganância, violência, grosseria, violência, posso te atropelar. Eu tenho pressa, vontade de ir embora. Chegar em casa agora, ninguém vai me segurar. Eu tenho pressa, ganância, violência, grosseria, violência, posso te atropelar. Ih, meu carro! Eu tenho entrevista! Ô, motorista, acelera que dá pra passar! Você não tá vendo que eu vou atolar nessa merda? Ai, que atrás! Quer saber, ó? Essa bosta de córrego não deve ser muito funda, não, ó. Melhor voltar! E aí é uma das coisas mais importantes que a gente, eu acho que precisa considerar é sobre a tomada de decisão. Considerar todos os atores envolvidos, aí tentando até fazer uma relação com o conceito de governança ambiental, que é, se o bem é público, se o bem é de todo mundo deveria ter voz, né? ter capacidade de decidir. Aí esses impactos ambientais que são deixados meio que de lado, mas que vão ficar para cidades aí como herança. Nossa história começa num tempo em que as coisas pareciam viver em plenitude. Existiu aqui, nessa terra, uma gente de sangue, de bicho, de guerra. Um povo rio. Tinham fome e sede saciáveis. O rio fluía em reverência de volta para o mar. Temos sede de memória.
primeiro barbeiro de Itaquera. A barbearia dele ficava bem ali no centrinho de Itaquera, bem atrás do final do Rio Verde. A casa dele ficava, sei lá, 70, 80 metros do rio. E todo ano a gente sofria o mesmo processo. Começava a chover, meu avô chamava os netos e a gente pegava todos os móveis para levar para o cômodo de cima porque inundava, a água chegava. Tem toda essa questão, né, da relação com os vizinhos, que acaba sendo favorecida porque a água vai embora, aquele mutirão para fazer a limpeza. Então tem uma relação de troca ali com a vizinhança, de comunidade mesmo, né, esse pertencimento de comunidade. As lavadeiras silenciaram. Os homens também mudaram de fisionomia. Aos poucos fui esquecida. Eu, rio, não fiz mais sentido em existir. O rio! Ei! Ei, o rio tá aqui! O senhor já viu o rio? Vem conversar com o rio! Bom dia, senhora! A senhora já viu o rio? Vamos lá conversar com o rio hoje? Ele tá vivo ainda? A criança só vai valorizar aquilo que ela viu, que ela sentiu, que ela percebeu, né? Não tem outro jeito, né? Então vai vir uma pessoa aqui, vai olhar aqui, vai arrancar isso, vai arrancar aquilo, vai quebrar aquilo outro, porque não tem noção do que é, né? Você não vai conservar uma coisa que você não conhece, né? Você vê um pássaro bonito, é bonito, mas e daí? Você não aprendeu a gostar, né? Você não aprendeu a cuidar, por que você vai cuidar? Eu acho que a criançada hoje, ela, como que eu posso falar? Elas sofrem por falta de conhecimento, não por falta de informação, que informação ela tem muito, mas por falta de conhecimento. O laguinho podia brincar quando era criança, entrava em qualquer represa, qualquer lugar. Não tinha esse problema tão grande de tanta empresa, tanta contaminação. Poço. Na casa da minha avó tinha um poço. E a gente sempre achava que ali tinha um jacaré, né? Então assim, esse poço já não existe mais, né? Ele foi fechado, acho que, nem lembro, eu era tão pequena, acho que mandaram fechar alguma coisa assim do tipo, né? Mas eu lembro do poço, né? Era um poço limpo, a gente usava daquela água assim, tô viva até hoje. Então assim, não tinha um tratamento prévio, a gente simplesmente pegava e usava a água, sem problema nenhum. As crianças, elas não têm mesmo noção, porque vai culpar como? Elas não sabem, não tem nem, não é só a água, né? A natureza no geral, né? Ver o leite vindo da caixa, vai saber que é da vaca. Então assim, não, mas é verdade. Não tem assim uma área rural onde elas possam conhecer, que seja o plantio. Aqui a gente tem isso, algumas escolas buscam aqui as mudas e fazem um plantio com as crianças. E aí as crianças ficam responsáveis por aquela árvore, né? Então assim, isso eu acho legal, você ter um incentivo, a criança mexer na terra mesmo, saber que pode, como é, o que faz bem, o que não é legal. Isso eu acho importante, oficinas desse tipo, sem lousa, sabe? Pegar, vir ali, levar, ó, vamos hoje fazer isso. O que a gente aprende e a gente não aplica é perdido.
crianças de hoje, para que elas tenham mais noção do que é preservar, elas teriam que conhecer a coisa no original, né? Porque por que você vai conservar uma planta se você não sabe como que ela nasce, o trabalho que deu para plantar, né? O que você faz para que ela cresça? Então, como que ela vai valorizar uma coisa que ela não conhece, né? Uau! É que eu posso limpar aqui? Pode. Eu posso sentar? Quando nós éramos crianças, a gente só ia para o rio por 2 motivos: para pescar e para lavar roupa, né? Eu lembro desse rio limpo, né? Uma água que você botava o pé, você via a ponta do pé lá. Chegava na hora que batia o sol, você via peixinhos, era lindo, né? E uma prática que a gente fazia muito, né? É a prática do marisco. Você ia com a peneira lá nas beiradas e pegava aqueles peixinhos pequenininhos, hein? Que a minha mãe fazia bolinho. Era uma delícia. Aqui, pra mim, já é mais normal, né? Porque a vida inteira sempre teve o rio ali, né? Eu e meu irmão, a gente sempre nadou, eu e meus filhos, a gente brincava lá. Então é bem diferente depois você sai, você vê uma outra realidade, né? De umas pessoas que não... Você contar sobre isso pra fora, parece que eles não acreditam, não conhecem mesmo, né? Nunca viram, não conhecem, não dá valor, é por causa de não conhecer, não, né? Se a pessoa vê um rio limpo, você pode entrar ali, molhar o pé, se banhar nele, a pessoa dá valor, né? Dá valor. No passado aqui usava muito da água, né? Até hoje a gente tem um engenho que é tocado com roda d'água. Antes de usar para fazer aguardente, pinga, né? Que o pessoal falava, aí açúcar mascavo, rapadura. E também tinha uma outra roda d'água que hoje a gente não tem, que era de madeira, essa não resistiu ao tempo, né? Que tocava monjolo para fazer farinha de milho, né? Também fazia para o consumo. Foi interrompida. Agora o meu destino não é mais o mar.
rio do nosso lugar. Jesus. Nosso rio, nosso espelho, nosso reflexo está nesse rio. O rio está correndo, fluindo e crescendo. O rio está correndo de volta pro mar. O rio está correndo, fluindo e crescendo. O rio está correndo de volta pro mar. Mãe terra me leva, sempre criança. Mãe terra me leva de volta pro mar. Eu conto uma história. Uma história pergunta. Como serpente eu interrogo. Interrogo o futuro. Tenho sede De um mergulho fundo em águas oleosas, de sofrer no meio da morte. Largar de vez a pele, largar de vez o medo, largar de vez a pele, largar de vez o medo. Em águas oleosas, de sofrer no meio da morte. O senhor qual que é, seu Vitão? Segundo. Segundo. Eram 8 remadores e um timoneiro. E um timoneiro. De 50, final de 40, existia a travessia de São Paulo a nado. E foi proibido, foi paralisada por causa já da poluição. E teve casos de febre tifoide, de ameba e outras coisas provenientes de poluição. Então, tanto que isso, João Avelange, ele não era presidente ainda, mas era nadador do Espéria, ele contraiu tifo dentro do rio Tietê. Aí foi paralisada a travessia de São Paulo a nado, por causa desse motivo, por causa de João Avelange. Olha, naquela época, a maior poluição do rio não era nem o esgoto doméstico, nem era lixo, era as indústrias. Aqui em cima nós tínhamos indústria de papel, aqui em cima, indústrias metalúrgicas e tinha muita coisa. Então, a maior poluição era das empresas, do desenvolvimento, né? Então, estava todo mundo querendo progredir, desenvolver. Então, era uma poluição de firmas. Primeiro que a gente era muito jovens e a gente não estava acostumado com essa poluição. A gente percebia algumas máquinas no rio que estavam dragando o rio. A gente, na minha cabeça, não digo de todos, mas na minha, mais interior, mais provinciano, eu achava que aquilo estavam despoluindo o rio. Eu achava que estavam melhorando. Na realidade não era isso, eles estavam, como é que se diz, tirando terra do rio. E me falavam que aquilo ia despoluir e tal. E eu achava que realmente iam despoluir e que não ia nunca chegar nesse ponto que chegou. Eu, na minha cabeça, nunca ia chegar a esse ponto. Mas também a gente não se preocupava muito com isso, né? A gente queria progredir, ganhar dinheiro, construir a família, essas coisas todas. Então, a gente achava que era um problema do governo, não era um problema nosso. Ninguém protestava, ninguém fazia nada, achava que os nossos dirigentes iam resolver o problema sozinhos, sem pressão. E não foi o que aconteceu. Esse campeonato aqui foi em 1964, em dezembro de 64,
Em janeiro de 65 eu casei, esse aqui. Foi o último campeonato que eu ganhei, foi esse aqui. E o último no Rio Tietê. Aqui, depois do Anhembi, ele tinha uma pequena curva, mas já estavam retificando. Mas aqui, depois do Anhembi, ele fazia uma curva. Antes da ponte da Casa Verde, ele virava para a esquerda. Mas já estavam retificando, já estavam as máquinas lá. E logo em seguida, retificaram. Logo em seguida, ficou tudo pronto, retinho, ficou reto. Isso é uma coisa importante, que poucas pessoas sabem. Acham que o rio é só esse canalzinho, não é. Porque ele, tanto lá embaixo como lá em cima, ele é bem largo. E aqui ele tinha 100 metros de largura. O lazer, por exemplo, a gente nadava no rio na época das enchentes, mas já já era proibido nadar. Nas enchentes a gente pulava de cima da ponte das bandeiras, dentro do rio. Biritiba mesmo tinha calçamento de paralelepípedo e daqueles bloquete que a água filtrava na terra. Tiraram tudo e colocaram asfalto. Então, o progresso é o que condena o próprio homem. De primeiro, quando a gente circulava por aqui, a gente tinha noção da trajetória do rio. Agora todo o rio morre na barragem de Ponte Nova. Vindo com uma força só. Você já acompanhou a enchente? Assim, é muito curioso quando a gente vê. Ela vem lavando, assim, ela não sobe gradativa, ela vem lavando. E quando ela vem lavando, no primeiro momento a água vem muito suja. Então a enchente tem etapas, né? No primeiro momento vem aquela água barrenta, suja, com um monte de coisa boiando. Num segundo momento a água vai ficando mais límpida. E logicamente que agora, por conta dessa ocupação mais desordenada, a água não fica límpida nunca, né? Mas pelo menos há uns 15, 20 anos atrás a gente percebia isso. No primeiro momento aquela lavagem mesmo de tudo que estava superficial. E depois uma água que as crianças brincavam na rua, né? Todo sábado eu pegava a minha varinha, morava aqui pertinho, pegava a minha vara de pesca depois do serviço, ia lá na beira do rio pegar, pescar. E sempre, todo sábado eu levava uns 20 lambari desse tamanho. Aqui no Rio Tietê? Que ano era isso? Talvez, acho que 50, né? 52, um pouquinho antes. Talvez um pouquinho. E era lindo o rio? Podia tomar água no rio. Tomar água no rio. O que acontecia? As famílias, os pais pegavam as crianças, a esposa, com uma ou duas crianças, e saía a passear pelo rio. E existia, como é que se diz? Mais ou menos as leis do trânsito dentro do rio. Subia pela direita e descia pela esquerda. Isso era uma coisa bem orientada e todos tinham barco e subiam o rio até a ponta da Vila Guilherme, desciam até a ponta da Casa Verde. Enfim, isso era a parte mais recreativa que existia no rio. No Shopping D, ali era uma lagoa, chamava-se a Lagoa Azul. Era uma lagoa azul, era impressionante, ali onde tem o Shopping D. Era uma lagoa com água azul, linda, azul marinho, e até esses barquinhos que eu acabei de falar, esses barquinhos que chamavam-se catraia, por exemplo, ali ia muito namorado, os namorados iam para lá, namorar, papapá, porque era um lugar muito bonito ali, e você vê, não tem mais nada. E achava que não ia dar certo, não sei o que, e tem um shopping lá hoje. As margens, que às vezes a gente via piqueniques, famílias fazendo piquenique às margens do rio, tanto do lado do Tietê como do lado do Espéria. E tinha vegetação? Tinha bastante vegetação, mas tinha alguns lugares limpos, gramados. Mais para trás tinha os campos de futebol, que eram os clubes das várzeas, eu jogava na várzea, eram os clubes que tinha mais para cá. Para você ter uma ideia, essa várzea daqui, a aeronáutica já existia, mas beirando a aeronáutica, ali perto do hospital da aeronáutica, ali era tudo várzea. Até o Jardim São Bento, era tudo criação de vaca, cavalo, capim, não tinha nada construído. Ali onde é a Surana, essa época tinha as grandes enchentes,
elas desciam tudo para lá. Ela alagava tudo, ficava uma lagoa. Tem uma igreja que chama Igreja de Santo Eduardo, no Bom Retiro, na Rua dos Italianos. A água ia até a Igreja de Santo Eduardo. Eles tinham uma canoa, né, para a época das enchentes, andar de canoa pelo rio, pelo Bom Retiro, porque inundava tudo. Inundava todo o Bom Retiro. Tanto inundava, porque o Bom Retiro é do lado esquerdo do rio. E inundava aonde eu falei. Isso aqui na Vila Baruel, que aqui chamava-se Vila Baruel. Você fala, pô, encheu, pô, transbordou, e o rio transborda. É claro, era o leito natural do rio, era esse. Ele tem que transbordar. Claro, foi retificado, foi não sei o quê, papapá, mas ele ainda, quando tem grandes enchentes, ele transborda, não tem jeito. Às vezes como eu já falei, estou parado na marginal, olhando o rio, eu fico muito triste. É claro, é o meu rio que está nos meus sonhos, não vou largar dele nunca, mas ele é um rio hoje muito distante. 80%, 90% limpo, não era 100% limpo, mas bonito, limpo, onde a gente ainda via peixe, via vida no rio, e vê hoje um esgoto praticamente, um canal de esgoto. Então essa é a distância que separa os dois rios, mas que eu jamais abandonarei. E quem sabe, com esse problema de água, de seca, é a hora do rio Tietê. É a hora que todo mundo vai se conscientizar, todo mundo vai... onde vai ter um pouco d'água, vai chamar a atenção de nossos administradores. Sou do Piauí.
eu sou do Paraná. Eu nasci em Jacobina. Sou da Bahia, lá de Porto Seguro. Eu nasci na Paraíba. Eu sou pernambucana. Porque eu sou baiana. Eu vim com 11 anos de idade pra cá, fui pro Grupo Paulista. Do Grupo Paulista mudei pra Osasco. De Osasco vim pra aqui pro Jardim Maia. E tinha a queda do rio, do córrego ali, córrego da Moca, que atravessava e entrava dentro do canal. E durante a minha infância a gente viu a construção, a canalização dele e a construção da avenida. Que a gente andava de bicicleta antes de inaugurar a avenida. E hoje a gente já vê lá, já tem a construção do metrô em cima. Então, quer dizer, quem passa ali nem imagina que tem um rio ali embaixo, um córrego ali embaixo. Córrego importante, que tem alagamentos, que tem várias coisas, porque ele é um afluente do Tamanduateí por consequência do Tietê. Eu não estou brigando pela minha casa. Na realidade, nós estamos brigando pelo bairro. Eu quero ter um bairro legalizado, um bairro urbanizado, com rua, com iluminação pública, com uma pista de bicicross. Na primeira semana já estava quase cheio aqui de barraca, assim. E aí foram se organizando em grupos. Quando chegou o G1, a 600 barracas, aí começou a marcar o G2. Nisso se construíram 8 grupos. Se essa rua fosse minha, eu mandava florear. Ela separa a roupa agora, pra amanhã ela acorda bem cedinho pra poder ir pra escola. A gente toma café da manhã, almoça, janta. Vocês têm algum sonho da vida de vocês, além dessa coisa de apartamento? Que a gente ter um apartamento pra todo mundo morar, conseguir um apartamento. De alegria, a gente né? faz o possível pra nossa poder família ser feliz. Vinha sair às 7 cores. Eu acho que a solução é muito simples. Analise o centro de São Paulo. Quantos 1000 apartamentos estão fechados no centro de São Paulo? O centro de São Paulo tem 100% de tratamento de água tratada, 100% de coleta de esgoto, 100% de remoção de esgoto para a região de tratamento. Tem farmácia, tem supermercado, tem cinema, tem shopping, tem todos os lugares para se divertir. Quantos 1000 apartamentos estão lá sendo deteriorados sem utilização? O governo chega lá, o senhor não tem uma destinação social para isso aqui? Não. Desapropria. Dá uma destinação social. Ocupa quem precisa. Aquele senhor daquele resort, ele cometeu um pequeno crime ambiental, tá? Ele desmatou a beira da represa, mas está ali invadindo. Para nós, eles falam que não pode, que é uma área de várzea, mas para eles pode. Por quê? Porque se fosse uma área de várzea, por que eles querem a área? Porque eles querem construir o Parque Linear, o maior parque do mundo, né? Porque essa construção desse parque, eles não fazem melhoria para o nosso bairro. Quem tem sua casa lá no centro não vai vir morar no beira do rio. Se escolheu porque não tem oportunidade, né? E fala, cadê os direitos de todos? Sabemos que todos têm que ter moradia. Então tem 200 e poucas famílias para ser removida, somente onde nós estamos aqui. Por mais que eles moram num lugar desse, é a sua construção, é a sua vida. Foi uma construção. Pessoas que vieram do Nordeste construíram a sua casa.
Trabalhava de manhã, chegava à noite, construía cada tijolinho junto com a família, junto com os moradores. E de repente vem e destrói um sonho. Quer destruir um sonho? Porque cada um tem o seu sonho, tem a sua realidade aqui dentro. São pessoas de bem, são pessoas que têm cultura, né? Que às vezes as pessoas acham que cultura é só música, é dança, não é. A minha vida é uma cultura, isso aqui é uma cultura. Você contar um pouco dos acontecimentos da vida. Essa casa aqui as pessoas têm cultura, com certeza, tem a religião deles, tem o prato predileto da comida deles, eles têm sonho, então é uma cultura. E as pessoas vêm e destroem assim seu sonho, destrói a sua cultura. Chega vários mapas, dando nomes das ruas que vão sair. Então tem ruas, essa da Tietê mesmo, onde nós viemos, que é asfaltada, o lado direito dizem que vai sair. Aí outra hora fala que não vai sair. Uma hora fala que vai sair 50 metros do rio, que é aqui, né, onde nós estamos. Outros falam que é 100 metros. Outros falam que é 200 metros. Então eles não dão uma resposta correta para a comunidade. Eles querem a comunidade burra, ignorante. Esse rio aqui está, a gente não podemos acabar, que é a nossa cultura. É a cultura de São Paulo. O rio era fartura e era todo dia. Era um farto de peixe, um farto de vida. E a vida toda é que foi assim. E quando eu era menina, passava o dia inteiro brincando na beira do rio. Não dava pé, mas tem curva que não tem volta. Agora com a barragem, ninguém mais pode entrar no lado de lá. Nem pra ver o rio nascer. E quem cercou essas terras? Falaram que vão desapropriar nossas casas. A rodovia vai passar aqui. Mas quando eu vim pra cá, ninguém queria saber desse bando. É reintegração, é preservação, é interação. Estamos aqui, quando eles estavam de costas, podemos nos arranjar. Mas de quando vierem pra cima de nós... Qual será a última peça de roupa que eu vou lavar? Da minha mãe, que fugiu da seca pra atolar no barro. Do meu marido, que pescava umas traíras, que dava gosto. Como a nossa vida rio pode seguir livre ao encontro do mar e ao sabor das correntes. Esfrega, olele, esfrega, olala. O atributo ambiental mais importante que a gente avalia aqui nessa região é a questão da drenagem. A gente está numa região de planície, fundo de vale, muito ligada aos regimes de cheia e vazão do próprio rio Tietê, e aí sujeitas periodicamente a eventos de alagamento, de inundação. E existem documentos que estabelecem que nos primeiros estudos para a implantação da linha férrea, o atributo que foi considerado foi a cota de alagamento natural do rio Tietê. Então, a localização da linha férrea, ela está margeando a cota de alagamento natural do rio Tietê, a última cota de alagamento natural. Isso significa que da linha férrea para baixo, nenhuma ocupação deveria acontecer. Tenho 40 anos que moro aqui no Maia. Eu cheguei ali em 51. Eu cheguei aqui, eu tinha 25 anos. Eu tô com 76. Eu nem me lembro que tem 50 anos que eu cheguei aqui. Não tinha bandido, não tinha nada, aqui era uma mata danada. Só mata, aqui era uma lagoa. Nós tínhamos roça, lá nós tínhamos a nossa casa própria. Chegamos aqui, tive que alugar a casa. Hoje em dia que acabou tudo. O rico acabou com tudo. Eles compraram as roças, compraram todo mundo que tinha seu sítio lá. Chegou aquela turma de gente que ia embora, que saía aqui para São Paulo. Plantava roça, deu aquela seca medonha. Eu me lascava plantando roça, feijão não dava. Aí deu aquela seca no mês de agosto, falei, mãe, vou para São Paulo. Minha mãe, não vai não, meu filho. Me prestou 3 cruzeiros. Eu dei de entrada no terreno. Como meu marido era pedreiro, aí ele e meus cunhados, que era irmão dele, aí construiu 3 cômodos. Eu passei para dentro sem água, sem luz, dentro de 30 dias eu passei por dentro dessa casa. Aqui era um pântano mesmo, só água do que o rio Tietê, né?
Hoje em dia você vai ali para baixo, você vê o Rio Tietê desse tamanho. Onde passa a água, assim, é um córrego mesmo, assim. O povo construiu tudo antigamente. Hoje em dia você não vê mais nada, você não vê mais árvores, você não vê mais taboas. Eu vi esse Pantanal crescer. As enchentes aqui, para encher dessa vez, demorou 15 anos. Para vir essa enchente grande que fez o alvoroço, que fez conhecer o Jardim Pantanal, que nem tem esse nome. Todos os bairros aqui têm nome, mas ficou Pantanal, agora tudo é Pantanal. Mas aqui é Vila Seabra, tudo dividido, Jardim Noêmia, né, o Jardim Maia, é tudo dividido. Só que depois dessa enchente virou Pantanal. Aí de repente essa água subiu assim uma vez, depois subiu a outra vez e ficou quase 3 meses com água. Então é um negócio meio esquisito, certo? A gente não acusa, mas sabe que tem maracutaia, né não? Tem maracutaia mesmo, porque o governo não ia deixar o povo fazer tantas casas dentro da água. Você viu o tanto de casa que nós já vimos? E o tanto de casa que ainda tem aqui, quer dizer que essas casas foram construídas tudo dentro do Rio Tietê, né? De repente começou a construir as casas. Não, essas casas já vivem aqui há muito tempo. Tem televisão, tem telefone, certo? Então isso aqui não é de um dia para a noite. A Telefônica ganha o dinheiro dela, as empresas de TV, né? TV a cabo ganha o dinheiro delas, tudo aqui. E ainda tem gente aqui no Pantanal que não sai daqui para nada. Ele ganha seu dinheiro aqui dentro, vive aqui, gasta seu dinheiro aqui dentro. Pantanal, esse Pantanal que apareceu agora, ele sobrevive com o dinheiro dele. Não tem nenhum vagabundo aqui. Todo mundo trabalha, todo mundo tem o seu jeito de se virar. Se você não tem uma carteira registrada, mas você é pedreiro, você vende doce, você é cabeleireira, porque invadiu, não. Esse povo vai sair daqui com lágrimas nos olhos, porque criaram filhos. Tem 3, 4 gerações às vezes aqui. Eu vim para cá porque meu pai comprou esse terreno com muito sacrifício. Esse terreno foi usado para máquinas quando estavam tentando aterrar a Rua Tietê. Esse asfalto na Rua Tietê ele já aparece na prefeitura há muitos anos e a prefeitura nunca asfaltou a Rua Tietê. Isso aqui é particular, veio carnezinho para a gente pagar. Quer dizer, quem é que autoriza isso daí então? Se a prefeitura manda? Por que ela não sabe que tem um asfalto aqui, né? Uma linha de ônibus, quem será que pôs essa linha de ônibus, né? E se pôs uma linha de ônibus, quem será que toma esse ônibus, né? É tudo fantasma, né? Peixe do Rio Tietê. É interessante como esse Pantanal, de repente ele surgiu de uma enchente. Aí, depois que surgiu da enchente, vão retirar, vão remover, vão fazer um monte de coisa, né? Vai virar um parque. Eu gostaria mesmo de ficar aqui, porque no fundo do meu quintal vai ser um zoológico, né? Vai ser um parque linear. E não tem nada disso que a mídia fala. A verdade é de vir aqui, como vocês estão vindo, e ver o que acontece aqui e ter certeza. O oficial de justiça chegou com o papel, qual é o lote tal? De onde começa o lote tal? Que lote? Aqui não tem lote, moço, aqui tem número, aqui tem CEP, aqui tem uma casa, tem uma família, como essa, tem outra ali, tem outra aqui. Isso aqui não é desabitado e não é uma simples família que eles estão desabrigando, eles estão destruindo uma cultura. Se o lado de cá sair, o lado de lá sai logo, porque também existem as irregularidades do lado de lá, né? E aí, você acha que isso daqui vai ficar vazio? Amanhã isso aqui está um Alphaville, porque eu já conheço São Paulo há muito tempo, eu vi como o Alphaville foi construído. E o Alphaville também é manancial. E hoje, naquela região do Alphaville, Barueri, é onde rende muito dinheiro. Até o Banco Itaú tem uma subsede lá, a Nexitel tem uma subsede lá. Várias revendedoras de automóveis importados estão trabalhando lá. E aquilo ali eu conheci, enchia até meu pescoço aqui, ó. Enchia com a água do Tietê, enchia que ficava aqui.
Mas eles conseguiram dar um jeitinho para fazer o Alphaville. As minhas gerações é capaz de não poder entrar nessa rua, porque vai ter que pagar, vai ser condomínio fechado. Porque eles vão tratar toda a água, eles vão tratar todo lugar, vai ser um belo jardim, ar puro. Bom, a gente está aqui bem no meio da bacia hidrográfica do Rio Guaió, aqui no município de Suzano, em cima do cruzamento das obras do Rodoanel Trecho Leste. Aqui a gente tem um dos maiores conflitos em relação ao uso e ocupação da terra e as questões ambientais. A bacia hidrográfica do Rio Guaió, desde 1975, está inserida dentro da área de proteção dos mananciais da região metropolitana de São Paulo. E por isso ela tem uma série de proteções legais instituídas. Essa obra especificamente cruza a bacia do Rio Guaió inteira, desde das cabeceiras lá no município de Mauá até o seu ponto final próximo ao Rio Tietê, dentro já da APA do Rio Tietê. Então ela faz uma conexão entre a área de proteção dos mananciais e a APA do Rio Tietê, a área de proteção ambiental do Rio Tietê, que é uma unidade de conservação. Então ela une dois espaços territoriais protegidos, ambientalmente protegidos. E o Rodoanel ele cruza exatamente sobre essas duas áreas. Além do impacto que a gente está vendo aqui, que é o impacto da operação, ele tem um impacto futuro, que ele é muito mais intenso e grave do que a própria instalação do Rodoanel. A gente está aqui numa área onde vai ser instalada uma nova alça de acesso. Ela impacta na seguinte forma: ela é um vetor de novas ocupações. Todos esses terrenos aqui ao redor dessa alça de acesso, eles ficam muito valorizados. Tem muito interesse no aspecto de logística. O Rodoanel é um empreendimento do governo do estado, um empreendimento estadual, e o licenciamento é realizado exatamente pela mesma instituição, que é o governo do estado. A legislação é usada contra a população, né? E a favor sempre do interesse aí do governo. A coisa vem de cima para baixo e tem que engolir de qualquer forma. Nós briga também com o metrô, porque abaixo do viaduto tem casas e o metrô ele alega que não pode ter feito, que veio 5 advogados, conversou comigo. Tem que estar 8 metros fora debaixo do viaduto. E para onde vai jogar essas famílias? São famílias que estão na beira do muro do metrô. O metrô fala que é do governo, então a responsabilidade é do governo. O governo fala que é da prefeitura. Então a gente fica assim, enquanto isso os moradores estão morando.
Então, enquanto não tem resposta, não sai família nenhuma. Né? Agora, se a família quiser sair, né, por conta assim, de 8 mil, 10 mil reais, para invadir outra favela... Aí você também não tem como falar não pra posso ela, impedir, não saia, né? Porque o governo fala, nós indeniza. Se me der o dinheiro, eu vou invadir outro terreno da prefeitura. Por isso que hoje... A favela no Brasil não acaba também porque o governo incentiva. Dá 8 mil reais, para onde vai com 8 mil? Não compra uma casa, não compra o terreno. Então, veja um terreno da prefeitura, vou lá e monto um barraco de madeira, que é barato. Hoje a moradia no nosso país, como eu moro nessa comunidade, eu me sinto triste. Porque somos, como diz, discriminados. Somos marginais, favelados, então me sinto assim, prejudicada. Muito. Então acho que não só eu, muitas favelas que tem em São Paulo. E nós precisamos lutar por melhoria, parar com esse desrespeito. Aqui eu sou brasileira, eu sou eleitora, porque eu moro nesse lugar, eu cobro. Se hoje tem um político lá dentro, foi através do meu voto. Um vereador foi através do meu voto. Então eu vou lutar, vou cobrar por melhoria pelo meu povo, que mora nessa comunidade. Eu vim morar aqui tem 19 anos, eu fui a primeira moradora daqui da comunidade da Paz. Cheguei aqui, não tinha água nem luz, era tudo mato. Hoje nós temos a água, são poucos que tem, a luz é o gato. Mas eu continuo morando aqui, só vou sair daqui quando me der minha chave. As populações aqui da região, a gente consegue verificar historicamente, são populações relacionadas aos usos rurais, né? Então a gente tem muito produtor rural, área de reflorestamento aqui, e aí o preço da terra é muito baixo. Esse tipo de intervenção, ele é um atrativo para uma série de outras atividades industriais, atividades de logística, e aí a gente tem um cenário aí montado e posto, né? Uma área com preço muito baixo, e aí uma obra supervalorizando essas áreas, essa população sendo expulsa. Isso deve ter impactos futuros na questão da produção de alimentos. A bacia do Alto Tietê Cabeceiras, ela é famosa pela questão da capacidade de produção de hortaliças, de leguminosas, e aí toda essa região deve sofrer alterações drásticas, né? E toda essa alteração do ponto de vista econômico, alteração da ocupação da terra, alteração das atividades, alteração da questão da drenagem. E tudo isso, no final das contas, a gente vai ter que voltar lá para aquela questão da bacia hidrográfica para saber onde isso vai levar, né? Tudo isso vai acabar num ponto só, que é justamente na região onde essas águas se acumulam e encontram com o Rio Tietê.